Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série, onde eu vou resolver para vocês em vídeo todas as questões dos últimos vestibulares da UFO, na parte de matemática, né? Hoje vamos resolver a questão de número 32, o que significa que é a segunda questão da prova de matemática do vestibular 2008-2, tá bom? Segundo vestibular do ano de 2008, tá bom? E aqui a gente está na primeira fase deste vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Tudo bem? O link para download da prova eu vou deixar na descrição do vídeo e aí você pode ter acesso à prova completa por lá. Tudo bem? Bom, antes de começar a sequer ler essa questão, eu vou trazer aqui um pouco de background, tá? Essa questão é uma questão que a gente vai resolver utilizando ferramentas de progressão aritmética, nosso conhecimento de progressão aritmética, tá? E para a gente conseguir resolver ela de forma satisfatória, a gente vai precisar de relembrar dois conceitos de progressão aritmética, que é a fórmula do termo geral, né? Primeiramente, a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética e a fórmula da somatória dos de n primeiros termos de uma progressão aritmética. Tudo bem? Vou colocar aqui na lousa pra gente se lembrar dessas fórmulas. Tudo bem? Bom, tá aqui, né? A fórmula do termo geral de uma PA, certo? É dada por AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, tá? Essa é a fórmula que aparece geralmente nos livros didáticos, tá? AN é o termo que ocupa a enésima posição da nossa PA, A1 é o primeiro termo da PA, N seria a posição, né? A posição do termo, e R a razão da nossa PA, tudo bem? E, além disso, a gente tem a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PA, tudo bem? SN seria a somatória, né, total dos N primeiros termos, vai ser dado por A1, né? A1 que seria o primeiro termo, AN seria o último termo, né, dessa somatória, tudo bem? Ou seja, o termo que ocupa a posição N. N vezes N, né? N seria novamente a posição que esse termo está ocupando, dividido por 2. Tudo bem? Se você tem alguma dificuldade nessa parte de PA, eu sugiro que você dê uma olhada em alguma outra videoaula ou dê uma estudada antes de você vir fazer essa questão. Porque é primordial que você já tenha aí dominado os conteúdos de PA, pelo menos. Tudo bem? Eu não vou colocar nesse vídeo aqui uma videoaula sobre PA. Eu só vou utilizar as ferramentas, tá? Porque se eu for fazer um vídeo explicando toda a parte de PA, vai ficar muito grande. Eu posso fazer uma videoaula separada, mas não vai ser o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é justamente resolver a questão. Tudo bem? E para resolver a questão, eu vou precisar dessas duas ferramentas que estão aqui na lousa. Tá bom? Bom, dito isso, pessoal, eu vou apagar isso daqui, tá? Eu vou apagar isso daqui para a gente ter mais espaço na lousa. E agora eu vou ler a questão. Tudo bem? Lembrando que na descrição desse vídeo vai ter o link para download dessa prova aí, e aí você pode fazer o download e acompanhar, imprimir se você quiser e tudo mais. Tá bom? Bom, vou começar a ler por aqui a questão, né? E a questão diz o seguinte: dois ciclistas estão em fases distintas de preparação, tá? O técnico desses atletas elabora um planejamento de treinamento para ambos, estabelecendo o seguinte esquema. O ciclista 1 vai iniciar o treinamento com 4 km de percurso e aumentar a cada dia 3 km a mais para serem percorridos, tá bom? Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer agora. O que eu vou fazer é interromper a leitura desse exercício e anotar esses dados. Geralmente, eu anoto os dados ao final da leitura, mas eu vou interromper essa leitura e já anotar esses dados para não ficar muito confuso, tudo bem? Porque aqui vai ser uma questão grande, uma questão de muitos dados, e aí eu vou anotando de pouquinho em pouquinho para não me atrapalhar, tá? Então, olha só, pessoal, eu vou chamar de C1 aqui os dados do ciclista 1, tudo bem? Então, olha só, os dados do ciclista 1 vão ser o seguinte. No primeiro dia de treinamento, esse ciclista 1 vai percorrer 4 km. No segundo dia de treinamento, ele vai percorrer os 4 km, só que ele vai aumentar 3 km, ou seja, no total ele vai percorrer 7 km. No terceiro dia de treinamento, ele vai percorrer os 7 km do segundo dia, mais 3 km, ou seja, ele vai percorrer 10 km. No quarto dia, ele vai aumentar 3 km de novo, então ele vai percorrer 13 km, tá bom? E assim por diante, né? Assim sucessivamente. Então, olha só, isso daqui vai ser o plano de treinamento do ciclista 1, tudo bem? Bom, agora vamos voltar para o enunciado e ler, olha, o plano de treinamento do ciclista 2. O ciclista 2 vai iniciar o treinamento percorrendo com 25 km de percurso, né? E aumentar a cada dia 2 km a mais para serem percorridos, tudo bem? Então ele começa com 25 km e aumenta de 2 em 2. Tá? Então, deixa eu anotar aqui os dados do ciclista 2. Eu vou chamar de C2 os dados do ciclista 2, tudo bem? E vou anotar esses dados. Bom, o que vai acontecer com o ciclista 2? Ele vai começar percorrendo 25 e vai aumentar de 2 em 2. Então, no segundo dia ele vai percorrer 27, no terceiro dia ele vai aumentar mais 2 e percorrer 29, depois mais 2 e percorrer 31 km, e assim sucessivamente. Certinho? Então, eu anotei os dados desses dois ciclistas. Tá? Antes de continuar a leitura desse exercício, eu vou fazer algumas observações. A primeira observação é o seguinte: tanto os dados do ciclista 1
quantos dados do ciclista 2, pessoal, formam exatamente uma progressão aritmética. Tá vendo? Uma progressão aritmética. Eu vou chamar a progressão aritmética em relação ao ciclista 1 de PA', tá bom? É só um nome que eu estou dando aqui para diferenciar a progressão aritmética do ciclista 1 com a progressão aritmética do ciclista 2. E a progressão aritmética do ciclista 2 eu vou chamar de PA duas linhas. Tudo bem? Então, quando a gente falar de PA', eu estou falando da progressão aritmética do ciclista 1. E PA duas linhas, progressão aritmética do ciclista 2. Tá bom? Além disso, pessoal, a gente já tem alguns dados. Por exemplo, o primeiro termo, o A1, o primeiro termo da progressão aritmética do ciclista 1, o A1, certo? O primeiro termo, o cara que está lá na primeira posição, olha, eu sei que é 4, certo? Agora, só para a gente identificar que esse 4 pertence à progressão aritmética do ciclista 1, é um dado do ciclista 1, eu vou chamar de A1', tá bom? Então, quando vocês verem no exercício, é A1'. Tá? E a razão dessa progressão aritmética do ciclista 1, pessoal? Essa razão, olha, ele não está aumentando de 3 em 3, então essa razão vai ser 3. E de novo, pessoal, ao invés de chamar de R, eu vou chamar de R', só para a gente não se confundir. Tudo bem? Agora vamos olhar para PA do ciclista 2, né? Para PA duas linhas. Tudo bem? O primeiro termo, pessoal, dessa PA é 25, que ele começa percorrendo 25 km, né? Então eu vou chamar o A1, só que agora A1 duas linhas, né? Porque é do ciclista 2. O A1 duas linhas vai ser 25. E qual que é a razão, né? Ou seja, esse R duas linhas, a razão dessa progressão aritmética vai ser 2 km, porque ele está aumentando de 2 em 2. Tudo bem? Bom, dito isso, já anotado esses dados que vão ser super importantes para mim, eu vou continuar a leitura da minha questão. Tá bom? Estou continuando a leitura da minha questão aqui, ó, nessa palavra, sabendo. Então, olha só. Sabendo-se que esses ciclistas iniciam treinamento no mesmo dia, tudo bem? E que o término desse treinamento se dá quando os atletas percorrem a mesma distância em um mesmo dia, pode-se afirmar que, ao final desse treinamento, o ciclista 1 percorre uma distância total em quilômetros que vai ser de quanto, né? E aí ele te dá as alternativas. Então eu quero saber a distância total que o ciclista 1 vai ter percorrido no final do treinamento. Ou seja, quando os dois percorrerem no mesmo dia uma mesma distância. Tá? E aí eu tenho que saber a distância total do ciclista 1. Tudo bem? Então vamos fazer isso aqui. Vamos pensar como a gente pode fazer isso. Tá bom? Então olha só. Pessoal, observe o seguinte. Dentro dessas minhas PAs, né, que eu anotei, o primeiro termo aqui, 4, tá bom? Ele significa justamente a distância que o primeiro ciclista, né, o ciclista 1, percorre no primeiro dia, tá bom? O segundo termo vai ser a distância no segundo dia, tá? O terceiro termo, a distância no terceiro dia, e etc. E para o ciclista 2, a mesma coisa. O primeiro termo vai ser a distância para o primeiro dia, o segundo termo é a distância que ele vai percorrer no segundo dia, etc. E aí a nossa pergunta é, em qual dia, né, que esses ciclistas vão terminar esse treinamento? Ou seja, em qual dia eles vão ter percorrido a mesma distância? Será que vai ser no segundo dia? No segundo dia eles vão ter percorrido já a mesma distância? Se a gente olhar para a lousa aqui, não. Porque no segundo dia, o primeiro ciclista, o ciclista 1, percorre 7 km e o ciclista 2 percorre 27. Então não será no segundo dia que eles vão percorrer a mesma distância. Eu tenho que me perguntar em qual dia eles vão percorrer a mesma distância. Tá bom? Pessoal, para fazer isso, o que eu vou precisar, né, para descobrir essa pergunta, para chegar a uma conclusão, o que eu vou precisar é olhar para a fórmula do termo geral de uma PA. A gente já viu isso no começo do exercício, né, mas eu vou botar aqui de novo, na lousa, para a gente fixar essa ideia. Fórmula do termo geral da PA. Certo? E aí a gente vai olhar para essa fórmula e entender o que significa cada uma das variáveis ali envolvidas. Tudo bem? Bom, a fórmula do termo geral da PA diz que o AN vai ser igual ao A1 mais N menos 1 vezes R, né? O que significa cada um desses termos, tá? O que significa esse AN, gente? O AN aqui, pessoal, significa o termo que ocupa a posição N. Ou seja, pessoal, esse AN vai ser o termo que está lá no lugarzinho N. Se eu estou falando, por exemplo, se o N vale 2, então eu estou olhando para o A2. O que seria o A2? Seria o termo que está na segunda posição. Se o N vale 3, eu estou olhando para o A3. Então é o termo que está na terceira posição. Quando eu falo em A, esse Azinho, ele quer dizer o termo e o N quer dizer posição. Tá bom? Então olha só, aqui ó, o A1 seria o termo que está na primeira posição. Tudo bem? Ó, apaguei demais. O A1 seria o termo que está na primeira posição. Tudo bem? O N, pessoal, é justamente o quê? O valor da posição.
do termo. Né? Então eu posso estar falando da posição 3, eu posso estar falando da posição 4, eu posso estar falando da posição 5, tudo bem? E como que a gente pode contextualizar isso no nosso exercício? Se a gente olhar para PA, olha só, eu estou olhando para essa PA aqui, por exemplo. Certinho? Vamos lá. A primeira posição, esse 4, né, o primeiro termo dessa sequência de números, o primeiro termo, o 4, ele significa justamente a distância que esse cara vai percorrer no primeiro dia. Então, o primeiro termo significa o primeiro dia, né? O 7 seria o segundo termo. Vai ser o quê? O segundo dia. O terceiro termo vai ser a distância que ele percorre, o quê? No terceiro dia. Então, pessoal, a posição significa o dia, né? Então, a posição 1 está relacionada ao dia 1. A posição 2 está relacionada ao dia 2. Tudo bem? Então, a gente pode colocar aqui, pessoal, que na nossa fórmula do termo geral, esse N, para esse caso específico, ele vai significar o dia de treinamento, né? Então, se eu estou falando do terceiro dia, o N é 3. Se eu estou falando do 10º dia, o N é 10. Não é isso? E qual que é o significado do númerozinho que está lá, né? Eu não estou olhando mais para o dia, eu estou olhando para o número. Por exemplo, nessa progressão aritmética aqui do C1, o primeiro termo é 4. Esse 4, qual que é o significado matemático dele? O que ele significa no exercício? Ele significa a distância percorrida naquele dia, né? Como ele está na primeira posição, então seria a distância percorrida no primeiro dia, certinho? Então, 4, pessoal, vai ser exatamente a distância que ele percorre no dia da posição que ele ocupa. Tudo bem? Nesse caso é a primeira posição, então ele vai significar a distância que ele percorre no primeiro dia. Certinho? Então, olha só, esse AN, que é o termo, né? Ou seja, ele é um número que está lá, ele não é mais a posição, ele é um número que está representado naquela sequência. Tudo bem? Esse AN, pessoal, significa nada mais do que a distância que o ciclista vai percorrer no dia N. Então, a N é a distância que o ciclista percorre no dia N. E o N é exatamente o dia, né? Se o N é 3, eu estou falando do terceiro dia. Se o N é 5, eu estou falando do quinto dia. Tudo bem? Então, vamos anotar isso aqui na nossa lousa? Olha só, o AN vai ser a distância percorrida no dia N. Tudo bem? A distância percorrida no dia N. Certinho? E aí, pessoal, o exercício, ele fala o seguinte, para finalizar, né? O exercício fala o seguinte, o treinamento desses dois ciclistas, né, do ciclista 1 e do ciclista 2, vai finalizar no dia em que eles percorrerem a mesma distância. Ou seja, eu quero que a distância percorrida no dia N para os dois ciclistas seja exatamente igual. Não é isso? Ou seja, eu quero que o AN da PA do ciclista 1, não é isso? O AN da PA do ciclista 1, da progressão aritmética do ciclista 1, seja exatamente igual ao AN, ou seja, a distância percorrida para o ciclista 2. Né? Então eu quero que o AN da PA 1 seja igual ao AN da PA 2. Tá bom? Então o exercício se resume a isso basicamente. Achar quando que essas ANs vão ser iguais. Tá certo? Então, pessoal, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Lembra que para PA1 eu estou falando tudo é linha, né? Por exemplo, o A1 seria o A1', a razão é R', né? Tá aqui, ó. Pra gente não confundir. Lembra? Então, quanto que seria o AN? Olha, eu vou colocar aqui, PA1. Olhando para a fórmula do termo geral da PA, né? Como que seria esse termo aplicado na PA do ciclista 1? Seria o seguinte, o AN', porque eu estou falando da PA1, vai ser igual o A1', tudo bem? Mais N menos 1, certo? Vezes o R', porque eu estou falando da PA1, tá bom? Vou subir um pouquinho a lousa, agora eu vou olhar para a PA2, certo? A PA2 vai ser o AN. O AN duas linhas. O que é esse AN duas linhas? Né? Olhando para a fórmula do termo geral da PA, vai ser o A1 duas linhas mais N menos 1 vezes a razão duas linhas. Tudo bem? E aí, eu não quero que essas distâncias sejam iguais, né? Ou seja, a distância percorrida no dia N tem que ser igual tanto para o ciclista 1 quanto para o ciclista 2. Não é isso que eu estou procurando? Ou seja, eu tenho que fazer o seguinte, exatamente igualar os ANs, tá bom? Quando eu igualo os ANs, eu estou forçando, né, com que as distâncias percorridas sejam iguais. Tudo bem? Então, matematicamente falando, o que eu estou procurando aqui é a resolução dessa equação aqui, ó, pessoal. AN', que vai ser o AN da primeira progressão aritmética do ciclista 1, é igual ao AN duas linhas. Eu quero resolver essa equação. Tá bom? Mas o que seria, pessoal, o AN'? Olha, o AN'
ele está justamente aqui, ó. O AN', ele é igual ao A1' mais N-1 vezes a razão linha, vezes R'. E o que seria o AN duas linhas? O AN duas linhas é justamente o que está aqui. Tudo bem? O AN duas linhas vai ser A1 duas linhas, o primeiro termo da segunda progressão aritmética, mais N-1 vezes a razão duas linhas. Certinho? E aí eu preciso simplesmente de resolver essa equação. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Os dados eu já tenho, né? Quanto que seria esse A1'? Olha só, se a gente voltar um pouquinho, a gente já anotou o valor desse A1'. Tá bem aqui, ó, bem aqui em cima. Tudo bem? Então, olha só, esse A1', eu já sei quanto que ele vale. É 4. Então, 4 mais, olha só, N-1, eu não sei quanto vale N, é o que eu quero descobrir, vezes a razão linha. A razão linha, voltando aqui um pouco aqui em cima, né? Essa razão linha, SR' aqui, é justamente 3. Então, aqui eu vou colocar 3. Isso vai ser igual, o A1 duas linhas, eu sei que é 25, tá? Tá aí um pouquinho, se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai ver que o A1 duas linhas é 25, ou seja, a distância que o ciclista 2 percorre no primeiro dia, mais N-1, o N é o seu valor, porém o seu valor do R duas linhas, que é exatamente 2, tá? Pessoal, a resolução dessa equação vai me fornecer exatamente em qual dia esses dois ciclistas vão percorrer a mesma distância. Essa é a nossa pergunta fundamental, né? Será que eles vão percorrer a mesma distância no terceiro dia, ou no quinto dia, ou no 10º dia? Eu não sei em qual dia eles vão percorrer a mesma distância. Essa equação aqui ela vai fornecer isso pra gente, né? Então vamos lá tentar resolver essa equação aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui para resolver é aplicar essa regra distributiva aqui, ó, o n vezes 3, depois o 3 vezes menos 1, o n vezes 2, depois o menos 1 vezes 2, tudo bem? Então, olha só, no lado esquerdo da equação eu vou continuar com 4 mais, olha só, n vezes 3 é exatamente 3n, menos 1 vezes 3 é menos 3, tá bom? E do lado direito temos 25 mais n vezes 2 é 2n, tudo bem? E menos 1 vezes 2 é menos 2. Tudo bem? Isso aí é uma equaçãozinha, pessoal, polinomial de grau 1. É uma questão muito tranquila da gente resolver, né? O que eu vou fazer é o seguinte. Passar para o lado esquerdo dessa igualdade, todos os termos que contenham n, tá certo? Então, olha só. Eu começo com esse 3n, ele já está do lado esquerdo, então ele vai ficar inalterado, né? 3n, tudo bem? O outro termo que contém n, ele está lá do lado direito da equação, vai ser esse 2n, tá certo? Como ele está positivo, né? A hora que ele se transfere, né? Passa para o lado esquerdo da equação, ele vai com o sinal trocado, então seria menos 2n. Tudo bem? Bom, como não tem mais nenhum termo com n, eu já vou deixar dessa forma o lado esquerdo da minha equação. Tá bom? Agora, tudo que sobrou eu coloco para o lado direito. Ou seja, esse 4, né, ele vai para o outro lado com o sinal trocado, menos 4. O 3 aqui, ó, o menos 3, na verdade, né, ele passa para o outro lado da equação com o sinal trocado também, então ele vai positivo. Ó, mais 3, na verdade. Certinho? Esse 25, ele se mantém do lado direito da equação, né? Então, como ele se mantém, eu não vou mudar o sinal dele, ele continua positivo, mais 25. E, bom, esse menos 2 aqui, ele também se mantém do lado direito da equação, então eu vou manter o sinal dele, menos 2. Tá certo? Bom, agora olha só. 3n menos 2n, pessoal, resulta apenas em 1n, né? Ou seja, n. Certinho? Igual. Agora, menos 4 mais 3, isso aqui é menos 1, certo? Menos 1 mais 25 é 24. E 24 menos 2, pessoal, é exatamente 22. Então, n é igual a 22. Tudo bem? Certinho? Galera, se a gente voltar um pouquinho aqui na resolução do nosso exercício, a gente vai notar que esse n, a gente tinha concluído que ele significa o dia, né? Então, o que significa o n ser igual a 22? Significa o seguinte, as distâncias percorridas pelos ciclistas 1 e 2 vão ser exatamente iguais lá no dia de número 22. Depois de 22 dias de treinamento, depois de 22 dias de treinamento, os dois ciclistas vão estar percorrendo exatamente a mesma distância. Tudo bem? Então, o n que a gente procura é 22. Então, se a pergunta fosse, em qual dia o treinamento termina, você teria que responder 22. Só que lembrando, voltando um pouquinho lá no enunciado, né, do nosso exercício, a pergunta não é em qual dia que o treinamento termina, né? Deixa eu destacar aqui pra gente. Olha só, lendo de novo, aqui no sabendo-se. Sabendo-se que esses ciclistas iniciam o treinamento no mesmo dia e que o término desse treinamento se dá quando os atletas percorrem a mesma distância no mesmo dia, ou seja, no 22º dia, a gente acabou de concluir isso,
pode-se afirmar que ao final do treinamento, o ciclista 1 percorreu uma distância total de... Ou seja, ele não quer saber em qual dia esse treinamento termina, apesar de que essa informação é importante para a gente. É importante a gente concluir que o treinamento termina no 22º dia, mas não é exatamente isso que o enunciado pede. O enunciado pede a distância que esse ciclista 1 vai ter percorrido no total. Ou seja, ele quer a somatória de todas as distâncias que o ciclista 1 percorre. Ou seja, eu tenho que somar a distância que ele percorre no dia 1, mais a distância que ele percorre no dia 2, mais a distância que ele percorre no dia 3, até o 22º dia. Tá bom? E aí, para isso, pessoal, eu vou lançar a mão, né? Eu vou utilizar a fórmula do termo geral da né? Vai ser a fórmula da somatória dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, que a gente viu lá no começo do exercício, né? Do vídeo. Então, olha só, eu vou colocar aqui para a gente se lembrar. Fórmula da somatória, da soma, né? De n, colocar assim, n primeiros termos da PA. Tá? Deixa eu dar um destaque para isso. Bom, como que eu calculo, né? Qual que é essa fórmula? Bom, se a gente se lembrar bem das aulas de ensino médio, a fórmula da somatória, pessoal, é Sn, tá bom? Porque eu estou somando n termos. Então, se eu estivesse somando 10 termos, seria S10, tudo bem? Ou 20 termos, S20, tá bom? Então, como eu estou somando n termos, vai ser Sn é igual a 1 mais An vezes o n dividido por 2. Tudo bem? Então, essa fórmula que eu vou utilizar. Como eu estou falando do ciclista 1, eu quero aplicar isso para a primeira PA, né? Para a PA1. Eu quero saber a distância que o ciclista 1 percorre. Então, eu volto na PA1 e aí eu aplico isso na PA1. Então, olha só. Pessoal, vai ser o seguinte. Sn linha, lembra? Porque tudo que está em relação a PA1 eu falo que é linha, né? Vai ser igual ao A1 linha mais AN linha vezes N, tudo bem? Dividido por 2. Certinho? Bom, já estamos no final do exercício, né? Olha só, pessoal. O A1, bom, na verdade, o que está acontecendo aqui, né? Eu quero somar a distância que ele percorre nos 22 primeiros dias, não é isso? Porque é quando o treinamento termina, a gente descobriu isso. Então, eu estou procurando o S22, tá bom? Que seria a distância que ele percorre nos 22 primeiros dias. O S22, pessoal, então, a somatória das distâncias que ele percorre nos 22 primeiros dias vai ser o A1 linha mais o A22 linha, tudo linha, né, porque eu estou falando do ciclista 1, vezes o N, pessoal, vai ser 22, porque é justamente a distância que ele percorre durante esses 22 dias. Tudo bem? Dividido por 2. Olha só, a gente já tem esse A1 linha, que a gente concluiu lá no começo, né? Ele deu pra gente a informação que esse A1' vai ser 4. Esse 22 aqui, ó, que seria o N, a gente acabou de descobrir, né? A gente concluiu que esse N, ou seja, esse treinamento vai terminar no dia 22, tá bom? Só que a gente não tem esse A22. A gente não tem esse cara. Então a gente vai precisar de descobrir ele. Vou descobrir ele aqui rapidinho, utilizando a fórmula do termo geral da PA. Lembra, né, pessoal? O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Tudo bem? Então, se eu estou falando do A22, né? A22 para a primeira PA, A22 linha, isso vai ser o A1 linha mais... Esse N, pessoal, justamente vale 22, é o 22º dia. Então, 22 menos... Eu vou colocar aqui 22, não, vou colocar N menos 1 vezes o R linha. Tudo bem? Agora vamos substituir o que a gente já tem de dado, né? O A22 linha é o que eu quero descobrir. O A1 linha é a distância que o ciclista percorre no primeiro dia, né? Então isso aqui é 4 mais... O N, nesse caso, vai valer 22, porque é o 22º dia que a gente está falando, menos 1, né? Aqui, pessoal, eu estou calculando qual é a distância que ele percorre no último dia de treinamento. Tudo bem? Ou seja, no dia 22, eu estou procurando o A22. Certinho? Vezes o R'. O R', pessoal, é 3, né? Porque ele aumenta de 3 em 3 a distância que ele vai percorrer. O ciclista 1, tudo bem? Então, o A22, ou seja, a distância que ele percorre no 22º dia, né? O A22' vai ser 4 mais, olha só, 22 menos 1 é exatamente 21, só que eu tenho que multiplicar por 3, 21 vezes 3. Então, o A22', né? Ou seja, a distância que o primeiro ciclista percorre vai ser 4 mais 21 vezes 3 é 63, tudo bem? Então, esse A22' vai ser igual 4 mais 63 é 67. Tudo bem? Pessoal,
Então, lá no 20º, ou seja, no 22º dia, ou seja, no último dia de treinamento, esse cara vai percorrer 27 quilômetros. Tudo bem? Então, agora a gente pode fazer, né, realizar a soma, agora a gente já pode realizar a soma de todos esses termos aí, né, a soma de todas essas distâncias que ele percorre. Então, olha só, lembrando da fórmula da soma, né, o S22, linha, né, para a primeira PA, vai ser o A1, linha, mais o AN, linha, né? Nesse caso esse AN vai ser o A22, linha, certo? Vezes 22, né? Que seria o N, a quantidade de dias, tudo bem? Isso a gente já tinha concluído, dividido por 2. Tá certinho? Olha só, esse cara aqui, ó, esse 22 pode simplificar com esse aqui, com 2, então sobra 11 em cima e 1 embaixo, né? E aí, a somatória dos 22 primeiros termos, pessoal, vai ser igual. O A1' é 4, mais o A22', a gente acabou de calcular, né? 67. Tudo bem? Vezes 11, não é isso? Então, a somatória dos 22 primeiros dias, né, de treinamento, ou seja, do treinamento completo, vai ser... Bom, aqui ó, temos a soma 4 mais 67, que é 71, vezes 11. Tudo bem? E aí, realizando a multiplicação, né, o produto de 71 vezes 11, se não me engano, isso aqui é 781 quilômetros. Tudo bem? Então, qual que é a somatória de todas as distâncias que o ciclistão percorre durante os 22 dias de treinamento? Exatamente 781 km. Tá? Se a gente voltar no enunciado do nosso exercício, isso aqui é exatamente a opção A. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Se você gostou do vídeo, ou se você tem alguma dúvida, pode deixar na seção de comentários, tá bom? Pode falar comigo, eu vou responder à medida que for possível. Tudo bem? E eu espero que esse vídeo venha ajudar bastante vocês. Certo? Um grande abraço e até a próxima.